Olá, eu sou o Paulo, sou roteirista e hoje eu vou trazer a minha análise de The Last of Us, essa série que é uma aula, né, de roteiro. Eu gosto muito da forma que o roteiro tá ali. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e o seu comentário. Sempre repito e lembro que eu gosto de trazer um espaço aqui para comentários e a gente fala sobre bastidores, novelas, séries. Então, já faça parte aqui da nossa comunidade. Gente, o episódio 1, ele é como um longa, um filme, e ele é uma aula de roteiro, né? Porque ele cria todos esses momentos, todas essas situações da narrativa. A Ellie, né? Protagonizada pela Bella Ramsey, maravilhosa atuação de uma menina. É uma pressão, né? Então ela tá muito incrível porque ela ao mesmo tempo ela é a carga, mas ela é a cura. Você tem todo esse movimento na história, é uma adaptação de um jogo, então quando você faz adaptações live action, né? É uma linha tênue muito perigosa. Não é fácil. Você precisa ter um jogo de cintura tanto da fotografia quanto do roteiro. Então ali eles tiveram vários elementos, porque o criador do jogo ele se envolveu na história, na produção. Então isso não é que deixa as coisas mais fáceis, mas deixa elas mais fidedignas à obra original, né? Então o trabalho, né, de tudo isso, né, ia ser um pouquinho mais fácil, digamos assim. O Joey é uma construção muito complicada, porque ele passa pelas perdas, e as perdas deixam ele não se afetar muito pelos sentimentos, né? Ele se blinda. E a história vai correr por todo esse arco. O Joey, como é o seu próximo passo de sentir todas as emoções? Como será esse movimento? Porque, de certa forma, ele vai se envolver com a Ellie, né? Esse lado paternal dele vai se envolver tanto ele quanto ela. Então, eles são caminhos que as narrativas vão correndo durante toda a temporada, isso é muito claro. A fotografia é muito boa. Isso é um fato. Gente, a gente tá falando de HBO, né? A HBO, ela tem um padrão de qualidade. Algumas séries perdem um pouco esse padrão, mas ela tem ainda um padrão. Então você vê o GCI muito bem construído, você vê, apesar de o tom mais escuro, não é aquele carregado. Então a fotografia é algo que chama a atenção, sem falar da abertura, né? O episódio 3, ele tem essa passagem de tempo, porque vai ser nos apresentado o Bill e o Frank, e é emocionante, não tem como não falar. Eu acho um episódio importante, eu acho um episódio com camadas, eu acho um episódio fabuloso. Eu tô procurando adjetivos para colocar aqui, desde a trilha sonora, desde a fotografia, desde a atuação, desde a construção de tudo isso que eu tô querendo dizer para vocês, que vai ficar claro no episódio 5, porque a gente tem a comoção, o envolvimento e a ação. Quando você tem essa tríade, é muito perfeito, pessoal. A história vai nos envolvendo, depois ela cria aquele envolvimento com as personagens e depois ela tem aquela ação. Então, esse mecanismo de roteiro é muito apaixonante. Claro, pode acontecer algumas situações de ficar desgastante? Pode, como aconteceu, mas isso é um olhar muito crítico, que eu não quero trazer aqui, porque para mim o que importa é o produto no geral, no grosso, né? O que está sendo entregue para mim e para você. Talvez uma pessoa que já tenha vasta experiência com roteiro, talvez ache ali momentos de que essa tríade ficou saturada. Pode ser que ache isso, pode ser que não, porque o roteirista, a pessoa que analisa o roteiro, ela tem pontos diferentes, né? É muito difícil hoje fazer uma crítica de uma série, de um filme, porque você está dando a sua opinião, a sua análise no roteiro,
mas o que pode agradar um pode não agradar outros. O consenso, né, é muito difícil de se chegar hoje, mas o consenso de The Last of Us é unânime, é uma super produção. Isso é um fato. Os Ares de Inverno foi, assim, perfeito, né? Foi gravado no Canadá, então a série conseguiu explorar todos os ambientes, mas ter colocado o ambiente de inverno favoreceu a série, favoreceu a narrativa. A gente teve o reencontro do Tony e do Joey, que foi lá no episódio 6. E aí a gente entra agora na leva dos episódios muito mais sagazes, intensos e de grandes revelações. Se antes a comoção e o envolvimento ficava ali e a ação também ficava ali, isso explode de uma forma que faz com que a gente fique mais vidrado. É engraçado, os tempos de duração de arte é cíclico, né? O episódio 1 já foi muito assim, no tamanho de um filme. Os outros concentraram ali 50, 55 minutos. É engraçado isso, como que cada narrativa, cada episódio concentrou uma história e eles tentaram esticar de acordo com a história, sem deixar muitas aquelas cenas para o próximo episódio, que a gente diz de arco, né, ou picote, né, de uma história, um gancho para o próximo episódio. Eles tentam fechar o máximo o episódio para não tentar ganchos, apesar de quando o Joey teve o tiro que ele levou, teve um momento que ele ficou ferido, né, foi um gancho para o próximo episódio, óbvio, porque a Ellie precisava socorrer, precisava dar a vida ali para ajudá-lo. Foi um gancho, claro, mas não teve tantos assim. Eles tentam fechar o máximo possível, deixar redondo para construir a história no próximo. E aquela tríade que a gente já falou. O episódio 7, para mim, é um dos episódios brilhantes, porque a gente teve essa perda do Joe, que é aquilo que eu tinha falado, do corte e do gancho, e a gente teve como a Ellie foi infectada. Então você teve a conexão das histórias, um roteiro. Gente, por mais o roteiro, às vezes você tem que enxugar ele, porque às vezes não vai caber tudo na tela. Então isso é ruim, mas nessa hora foi tudo tão dosado, foi tudo bem encaixado, muito bem colocado as estruturas para que a história se desenvolvesse da forma como precisava, porque as verdades iriam vir à tona. Grandes momentos de revelação. O Joey, óbvio que ele iria se conectar com a Ellie. Óbvio, esse momento ele precisava chegar em algum instante. E ele chegou. E aí a gente tem um momento apocalíptico, óbvio também que no roteiro precisava explorar a conexão da religião. E aí você tem um religioso que tem intrínseco um ódio que ele foi alimentando, em alguns momentos ares de uma seita, não muito, mas da forma de entrar na mente das pessoas. Eu acho que a Ellie ali foi o destaque, a melhor sequência da série. O abraço de Joe dizendo eu estou aqui foi, assim, algo muito esperançoso. Porque, gente, a história é a saga. Então, todo esse momento que vai caminhando da série discorre sobre isso, né? É muito mais do que uma série de ação, assim, claro. O jogo, ele é assim, mas ele tem uma história. Ele tem um envolvimento. A gente não pode esquecer isso, que quando uma obra vai para a TV, ela precisa ter isso. Poderia se perder a história se colocasse só ação? Com certeza. Por quê? Você pode colocar numa história só ação, mas aquilo não agrada e não preenche uma grande parcela de público. Você vai preencher quem gosta desse tipo de série. Você vai preencher quem está no nicho ali. Mas aí para você ganhar essa audiência tamanha de recordes que a história bateu, você precisa ter vários momentos, várias nuances ali. Um pouco de cada para ganhar público. E essa é a diferença.
Por isso que a gente pontua que hoje um roteiro ele tem que ser o mais aberto possível, para que você ganhe público, né? Ainda mais de uma série que está preenchendo aí ao redor do mundo. O episódio último, né, o último episódio, ele termina com várias deixas, né, pro que vem a seguir, pro que está por vir, a temporada 2, que segundo bastidores que temos temporada 2 para 2024, 2025, o mais certo 2025. Com isso, a gente encerra aqui essa análise. Eu espero que vocês tenham gostado, trazendo todos os elementos dessa história muito marcante, dissecando um pouquinho o roteiro. Se inscreva no canal, deixe seu gostei. Estou te esperando na próxima e até mais.